Isto era uma coisa que eu nunca tinha feito, ou seja, já tinha feito outras experiências de utilizar esta técnica de inversão de positivo e negativo. De resto, ela é a técnica que se usa na xilogravura. Mas quando comecei a fazer isto, no fundo, este primeiro desenho, talvez o primeiro de que eu gostei mais, ele no fundo acaba por seguir aquilo que já era o meu processo, uma ideia muito gráfica de marcação de contraste entre branco e negro. Agora, obviamente que eu bebi para isto muito já o meu interesse e o meu estudo, muitas vezes através da máquina fotográfica. Eu uso muito a máquina fotográfica, até do próprio telemóvel, como uma forma de registar de forma estenográfica aquilo que vejo. Este, por exemplo, aqui é dos primeiros em que eu começo a entender um pouco que as gradações que consigo obter com o lápis, justamente porque eu estou habituado a marcadores que têm uma marca única, e ao mesmo tempo tentando perceber que às vezes era esse isolamento de elementos numa determinada parte da página ou a iluminação só de determinados elementos que parecia funcionar. Este primeiro caderno ele é muito diverso nesse sentido, porque eu ando aqui à procura de várias coisas, sendo que o que mais fascinava, porque eu sabia que o registro noturno, por exemplo, à partida é sempre aquele que funciona para esta técnica, porque há menos luz, não é à noite, portanto temos só pontos iluminados, mas eu queria justamente encontrar o que é que se passa quando há muito sol e pode haver esse registro. E uma coisa que eu acho que está sempre muito colada àquilo que eu faço, que é a procura de uma narrativa, de uma história. Este é um pouco o momento em que eu começo a entender que esta técnica, que no início era só um desafio técnico, parece que traz uma temática de luz. E depois, pronto, há desenhos que me aparecem, ou há questões emocionais minhas que me aparecem, não é? Estados emocionais, de alguma maneira, que aparecem representados nos desenhos. Não que eu pense neles, até porque muitas destas cenas são construídas a partir a quase totalidade delas são construídas a partir de coisas observadas, mas lá está, o mundo é uma mancha de Rorschach para nós, não é? E eu também vejo e dirijo o meu olhar para aquilo que vejo, sobrepondo muito provavelmente os meus fantasmas interiores. O primeiro caderno, no fundo, tinha aprendido a andar de bicicleta, a ideia era essa, e neste caderno eu basicamente começo a explorar, ir por vários caminhos, já não tanto numa procura de perceber como é que se faz, mas mais numa procura de como posso usar, não é? E aqui já estou quase a construir um catálogo de possibilidade de texturas. E essencialmente abordando aquilo que era a minha grande dificuldade inicial, que era a questão da natureza, não é? E das formas mais orgânicas, a começar a encontrar formas. Por outro lado, também é um momento em que a minha deambulação se torna completamente de rapina, ou seja, eu estou o momento todo na rua e nas minhas vivências a olhar para tudo do ponto de vista destes meus desenhos, ou seja, como se estivesse à procura de onde é que eles estão, onde é que eles estão. E o autorretrato, enfim, nestes 2 anos de 2020 e 2021, ele esteve um bocado presente por causa, se calhar, do efeito da clausura. Eu, quando vejo as coisas na rua, vejo, se calhar, quase metade do desenho, num certo sentido, mas é no processo de desenho em si, que é sempre um processo de síntese, de simplificação, que essas tomadas de decisão daquilo que se representa e do que não se representa e da forma como se representa aquilo que se representa, é onde realmente se joga o interesse do desenho, não é? Aqui é onde eu entro em força numa temática que depois irá se prolongar, que é a questão do líquido.
A questão do líquido torna-se muito fascinante, ou seja, não há nada de líquido neste processo, desta página preta e de um lápis branco. Cá está, chegando a desenhos como estes, eu de facto já estou. Há uma alegria imensa numa construção de um desenho destes, não é? Que é essa alegria de olha, olha, consigo andar de bicicleta, consigo me aguentar sem cair, não é? Tem um pouco isso, ou seja, isto já não me faz medo, não é? É também engraçado como os desenhos, obviamente, são feitos às vezes com intervalos de dias entre si, não é? Às vezes até de semanas. É engraçado sentir esta narrativa acidental que não é intencional. Eu não penso agora a seguir a isto, vou querer desenhar isto. Não, eu penso é o que é que me apetece desenhar hoje. Mas é interessante, é muito interessante essa. De resto, é uma das coisas que eu acredito muito e que também tem estado presente nos meus trabalhos anteriores, é que essa, estas narrativas involuntárias, simplesmente de juntar coisas e de ver o que é que acontece, eu acho que ela é muito interessante e muito aguçante para a nossa maneira de olharmos. Cá está, começam a aparecer estas figuras, esta constatação também de uma cidade que estava vazia e que se começa a popular um pouco. E também esta sensação de uma visão das coisas de dentro para fora, muitas vezes, não é? De dentro para fora e de fora para dentro. Tanto num sentido físico como num sentido figurado. Há nos pequenos gestos do cotidiano, há gestos realmente que parece, ou mais do que gestos, há ações que têm realmente uma reverberação emocional muito grande. Parece que a gente consegue condensar nesses gestos e nessas ações, às vezes, uma vida inteira ou o mundo. Ou o mundo. Mas neste caderno, essencialmente, o que é que eu começo muito a concentrar naquilo que já estava a acontecer no final do caderno 2, que era nas pessoas e nessa contracena, nessa performatividade do cotidiano, da relação dos espaços com a presença dessas pessoas. E há imensos desenhos aqui neste caderno que efetivamente são isso. Eu aqui já parto para as questões técnicas, de facto, sem pensar nelas, essa é a verdade, ou não pensar numa maneira de se tornarem a preocupação principal. A maior parte dos desafios nestes desenhos já não se trata de um desafio técnico, do como eu vou fazer isso, mas mais de como é que eu quero fazer isto. Outra coisa que aqui se desenvolve já muito com a vontade neste caderno, eu acho, e que marca uma diferença dos outros dois, é eu começo a estar extremamente à vontade no aspecto de síntese, de eliminar pura e simplesmente grandes quantidades da informação que eu vejo para me concentrar depois noutras. E no fundo esse exercício do contraponto é talvez das coisas que eu acho que resultam melhor nesta técnica do preto e do branco. Muitas vezes a sensação de estar dentro de um filme é um facto, não é? Se calhar um bocadinho por causa da tradição deste preto e branco dos filmes de série B, mas sim, principalmente quando há uma construção que é muito naturalista, digamos, no seu aspecto, muito próxima da referência fotográfica, às vezes sim, sinto-me num filme e é como se pudesse realmente imaginar, ao virar as páginas, de repente isto começar-se a tornar um filme de animação. Mas eu gosto muito destas imagens paradas. Foi uma coisa que descobri quando vi pela primeira vez um ícone do Andrei Rublev em Moscovo e senti esse movimento que a imagem fixa e isolada tem. Nós olhamos a imagem olha-nos a nós voltamos a olhar a imagem, ficamos nessa teia de olhar e de ser olhado. E isso para mim criou uma narrativa que talvez seja ainda mais interessante do que aquela narrativa que fiz a minha vida toda, de sequenciação de imagens, como na banda desenhada,
que é a narrativa interior, que é a narrativa do que vai acontecendo durante o processo de olhar essa imagem e depois do virar da página. Essa é uma grande razão para mim para fazer isto em cadernos e não em folhas soltas. Para além de ter esse fluxo, de poder ter o fluxo do desenvolvimento do trabalho, hum, há esta esquerda e esta direita, há esta dicotomia e essencialmente há este virar de página, que é um momento dramático, é um momento que tem vida, esta viragem de página. Estes desenhos ficam mais vivos por estar dentro de um livro, de um sítio onde se vira páginas. Este caderno para mim é o caderno da terceira idade do projeto, ou seja, eu acho que existe uma experiência. Eu, quando abordo, agora já neste caderno, este tipo de situação, eu tenho efetivamente uma experiência da representação que foi aqui. Eu até me posso permitir estas barroquices ou este tipo de exuberância, porque já estou num ponto em que não quero saber, estou um bocado nas tintas para qualquer tipo até de ideia conceptual, quer que seja, tudo é possível. Eu acho que é uma coisa um pouco que se pode conquistar com a idade, em termos de liberdade mental, que pode não ser liberdade física, mas que é mental. E depois há esta questão do tempo, não é? Desenhos como este são desenhos que levam bastante tempo. Ou seja, o resultado final, talvez ele não elucide completamente sobre isso, mas a verdade é que a representação com este tipo de grau de detalhe e de diferença e de geometria e por aí adiante leva de facto bastante tempo a construir. Isso foi uma das coisas que eu mais apreciei. Estes desenhos desaceleram-me muito. Eu preciso tirar o tempo para os ir construindo, e isto para uma pessoa como eu, que geralmente tenho um desenho apressado e sou uma pessoa com uma certa pressa em fazer coisas, estes desenhos tiveram realmente essa qualidade de me obrigar a tirar o tempo para os conseguir realizar. Para mim agrada muito essa ideia de que tudo fica aqui. Está tudo aqui, os momentos felizes e os momentos não felizes, os mais banais e aqueles se calhar mais fora do comum. Acho que isso é a vida.